Fala, moçada, aqui para mais um episódio. Hoje eu tô recebendo um grande amigo, um grande parceiro de longa data para falar sobre música, mais especificamente sobre música sertaneja. Ele que é do meio, foi do meio, tá no meio, estará sempre no meio aí. Eupídio, seja bem-vindo, homem. E aí, Como é que você Clever, tá? você tá bom? Obrigado aí pelo convite. Mais uma vez aqui, né? E tivemos aqui outra oportunidade, uma outra situação. E aí, Você nossa esteve aqui com o amizade. pessoal do Vozes, né? Voz Isso. sertanejo. Estamos aguardando os meninos aí, né? Diz que eles vão voltar pra gravar mais coisas. Vamos ver. A gente torce Sensacional. por eles. Legal, Pia. Hoje nós vamos falar um pouco de tudo, mas principalmente sobre a tua história com a música, né? Eu Ah, conheço um sim. pouco dela, eu acompanhei aí já desde o teu começo, mas antes de É. nós entrar na música, fala de que cidade que você é natural de onde, com Sou, quantos anos começou a cantar, lá do teu início. sou Mato Grossense, lá de Aquidauana, Portal do Pantanal, do Mato Grosso do Sul. Lá todo mundo toca um violão, rapaz, desde gurizada. Mato Grosso do Sul É, é. já nasce cantando, né? É, não, lá cada esquina tem um violeiro, rapaz. Você tá doido. Ah, E aí eu, na época de ensino médio, né? Que eu comecei a aprender um pouquinho de violão. E os amigos de sala, não era na só eu, escola não. mesmo. Na escola, mas não era só eu, não. Na sala, acho que metade brincava, A né? Uns sala gostavam mais de sertanejo, outros dos popzinho rock que rolava na época. Né? Quando você tá começando, você já vai, acaba cantando um pouquinho de cada coisa, né? já vai entregando a tua idade, que época era isso aí, que década que era isso Ah, aí? esse daí era 2000? em 1970, né? Ah, com Não, era certeza. 2000, exatamente, anos 2000 ali, 2001, 2002. Eu vim para Curitiba em 2004 para 2005, né? Você Mas foi nos morou. anos 2000 ali. E você morou lá até tua vinda pra cá ou você chegou a É, rodar até o também ensino já? médio lá. Até o Eu ensino médio. tinha 17, 18 anos mais ou menos. Acho que foi isso. E tinha 22 pessoas na sala, 21 tocava violão. Ah, certeza, né? Minhas amigas também de sala também tocavam violão. Na sala do lado sempre tinha. Lá tinha uma cesta cultural no colégio, que chama Instituto Educacional Falcão, né? Um colégio bem conceituado, o melhor colégio aqui da UAN. E, e aí toda sexta ia algum aluno de uma sala assim cantar uma musiquinha. Eles colocavam aquelas caixas de som da Fran, Da frente, aquele, aquele aquele timbre ruim. timbre que moía, né? Espero que a galera da Fran não veja esse podcast, quem Fran, sabe. patrocina nós. Hoje tá servindo, né, Cleber? Hoje vai, né? A tecnologia mudou. É, exato. Mas E era o- legal, cara. Muito massa aquela época. Dá saudade, e que nostalgia, né? idade que você tinha, Pedro, nessa Ah, eu época aí que você tinha começou a brincar com 15, violão? 16. 15 para 16 anos. É, aham. E o... Comecei um pouquinho antes de brincar com o violão, né? Ah, Mas assim, no ensino médio ali você faz mais a network com os amigos, assim, acaba acelerando mais, né? Mas eu acho que se for contar começo, assim, foi uns 13 ou 14 anos, mais ou menos. começou É, a brincadeira. comecei tarde, né? Porque você pegar a maioria dos artistas aí de nome nacional aí, a galera canta desde criança mesmo. Dei de piar. É, desde piá. Talvez por isso que eu não tô com a boiada no pasto hoje. Você tinha que ter começado 10 anos antes, né, Cleber? E aí, mais pra frente, vindo aqui pra Curitiba, que você entra pra valer nesse mundo aí. Exato. Na verdade, eu vim estudar em Curitiba. Comecei a fazer ciências econômicas na FAI, né? Depois virou Unifai, hoje não sei se é FAI, mas. Só que eu já tava na botecologia ali na esquina da faculdade. E o que que E fez você sair acabei. de lá pra vir pra cá, assim, pra fazer É que a faculdade família aqui? do meu pai era daqui, né? Ah, tá. E aí Então você eu. tinha família aqui. Isso. Aí eu Entendi. acabei vindo pra cá porque. Ah, é uma oportunidade diferente, né? Uma cidade bem desenvolvida. Curitiba é centro de muita coisa, vamos falar, espelho, assim, né? Expoente para o Brasil, né? Tanto da parte de educação, quanto de indústria, quanto oportunidade de emprego. Então tem tudo do bom e do melhor, vamos dizer assim, né? Hoje o Mato Grosso do Sul é um estado um dos que mais cresce no Brasil, mas na época era a oportunidade que eu tive, assim, né? De vir ficar com a família do meu pai. E aí estamos aí, a gente trilhou aí 12 anos na música sertaneja, gravamos vários projetos e acabei que voltei para o mercado financeiro novamente e estamos aí. A música continua sendo um sonho, mas hoje é mais um hobby do que a parte profissional, né? Mas a gente sempre tá aí, tem várias amizades no meio, não
não esquece dos amigos, né? Até o meu parceiro sempre vai ser aquele meu parceiro. Se ele fizer sucesso com outro projeto, eu vou estar apoiando. E quando aparece uma oportunidade, a gente tá junto cantando também. Já não deixou de ser irmão, né? A mãe dele é como se fosse uma segunda mãe para mim. E a gente vai tocando vidas paralelas aí, mas com o objetivo de fazer o melhor para cada um, aquilo que faz mais sentido, né? E assim a gente vai evoluindo a vida. Sensacional, sensacional. Moçada, nós demos uma pausa aqui no podcast pra... Mal a gente começou o podcast, já chegou a pizza aí. Patrocínio aí da... Como que é o nome? Pé de Miras. Pé de Miras, ó. Diferente, hein? Pizza boa, hein? De Crevinho? boa, hein? Boa mesmo. Pídio, voltamos ali onde você veio pra Curitiba. E você tava falando ali da questão do teu parceiro, do Zanetão, né? Eu acho que você tava Aham. falando. O Zanetti foi o teu último parceiro oficial de dupla? Sim, foi. Na verdade, eu tive 2 parceiros só, né? Teve o Anselmo, foi o primeiro Douglas e Murilo, primeiro Murilo, né? E depois o Zanetti. Não montei mais dupla com ninguém, não. Então você teve Depois. duas formações. Oficial foi duas formações. Duas formação. Eu fiquei um tempo lá em Aquidauana, eu cantei com os amigos meus, mas não foi nada de projeto que envolveu gravação, nada, digamos aqui, com aquele compromisso de projeto, de carreira, né? Foi algo mais pontual, assim, esporádico mesmo. Quando você vem pra cá, você começa a cantar sozinho ou você já era Douglas e Murilo, a primeira dupla que você fez, né? Inclusive, vocês tiveram uma música que rodou bem aí. Sim, não, na realidade, assim, a eu região, né? conheci, eu trabalhei em alguns bares em Curitiba, e onde eu fazia meio que a parte artística de agenda dos bares, né? Aí eu acabei conhecendo o meu primeiro parceiro, que foi o Anselmo, né? Anselmo Murilo, o nome dele. Aí a gente, um ano e pouco depois, primeiro começou como Eupídio e Murilo, o nome da dupla, ficou um ano e pouquinho. E aí logo a gente arrumou um empresário na sequência, gravamos um disco em Goiânia, começou a executar as músicas na rádio aqui, começamos a sair um pouco fora do circuito de Curitiba, fazer uns showzinhos mais pro norte do Paraná, depois um pouco de Santa Catarina, aí foi crescendo o projeto. Aí a gente gravou um outro projeto depois, lá no Pepato, né? Que é um produtor da Maiara Maraíza, do Henrique Juliano. Isso aí foi no ano de 2014, mais ou menos. Então, lá com o Pepato, você gravou com o Murilo, o Anselmo. Isso, com o Anselmo, mas depois com o Zanetti também. Ah, você gravou duas vezes com o Pepato, então. Exato. Aham. Não lembro. Não. Com o Anselmo, a gente não gravou com o Pepato. A gente gravou. Quero Te Pegar e Lambuzadinha com o Orlando Barão. Né? O Fernando Barão hoje tá no Luan, né? O Orlando Barão, na época, eu acho que ele produzia o João Bosco e Vinícius. Não lembro se ele tava no Sorocaba na época, eu não lembro. Aí logo depois o Anselmo saiu, aí a gente trouxe o Zanetti. Tava gravando já as músicas, já tinha feito o guia, né? Aí o Zanetti entrou e foi colocar as vozes. Eu acho que foi isso. A Quero Lá Te no Pepato, Pegar velho. foi a música que Foi a primeira que tocou muito. expandiu, né? Aham. Até o Gustavo Lima chegou a gravar ela depois, mas O acabou Gustavo Lima gravou essa música? Gravou. Só que ele acabou não soltando, porque daí foi um erro. Rapaz, Foi uma confusão dos compositores, entendeu? E aí os compositores não se acertaram, eu acho que com o Pinóquio lá, não lembro como que foi as coisas, porque o Pinóquio que tinha produzido, se não me engano, aquele disco na época do Gustavo Lima. Ou o Pinóquio tava como porcentagem da música, eu não lembro. Não sei te falar não, mas o com a Gustavo questão, gravou. então, dos No- compositores foi que num- travou na hora de... Não que travou, cara. Foi uma negociação, talvez, ou equivocada, ou mal negociada. Eu sei que era pra ser a música de trabalho do Gustavo, e acabou não saindo. Ou foi por conta dos compositores, ou foi por conta de alguém que agenciava esses compositores. Algum rolo. Que Eu deu, não, que não não... lembro. Aham. Mas ele chegou a gravar. Eu acho que foi aquele disco do Gatinha Assanhada. Eu pedi, você que teve acesso já a esses caras, compositores, esses caras grandes aí, como é que é esse mundo dos direitos autorais, uma música vingar? Se o Gustavo Lima grava essa música dos seis, entra dinheiro pra vocês ou é só a exposição? Não, entra pro compositor da música. Pra nós não. Só pro compositor. Na verdade, o dinheiro vai pro compositor e pra quem tem a retenção do fonograma, né? Que é geralmente os empresários que pagam, né?
E recebe também conexos os músicos que gravaram, né? Mas no caso de vocês tinha uma música gravada. Tinha. Uhum. Se o Gustavo- Aí na época... Vocês podem usar a música, fazer show e usar a música Não também porque junto com ele, ou ele vai lá e compra e fala, vocês não podem mais tocar Não, é porque na época, o nosso empresário na época era bem chegado, assim, mais próximo do Gustavo Lima na época, né? E aí, a gente tava negociando em gravar uma outra música com o Gustavo pra ele gravar essa que ele queria, né? A gente então tava fazendo um bem bolado, digamos assim, né? vocês E tinham aí não ia, direito porque da a gente música tinha a de vocês, exclusividade da música. exclusividade. Só que, além da exclusividade, um dos compositores da música também era do nosso escritório. Ele tentava escrever música pra dupla, né? Então ele morou um tempo aqui em Curitiba e tal, ele lá de Goiânia. O Thiago Augusto, o nome dele. E aí, bom, acabou que não deu certo por uma outra situação que eu não lembro agora, não lembro mesmo, senão eu te falava. Mas então, Não deu certo do Gustavo lançar ela, né? então a ideia era uma negociação É. onde libera-se a música pra ele Aham, e a vocês gente fazem grava uma outra. com a participação dele. Isso. Eu acho que era pra ele gravar Lambuzadinha com a gente, uma música que a gente gravou também. Mas aí acabou que não deu certo, não era pra dar, né? Mas a gente cantou com o Gustavo aqui, na época que teve um rodeio da etapa do PBR aqui em Curitiba. Foi a primeira vez que a gente subiu num palco grande, assim, nacional, né? E depois a gente teve com ele no extinto Woods Pub ali, na Coronel do Cid, hoje é território sertanejo. Mas isso antes, né? Porque hoje Não. hoje o homem pra você encontrar. Não, isso antes. Depois que ele explodiu tudo aí, meteu o jato lá. Meteu Agora pra contato com... pisquinha. Mas duvido que ele não lembra da gente se encontrar aí. Lembra daquela? Lembra. Certeza que lembra. Tivemos umas 3, 4 vezes juntos, né, cara? Tivemos aqui em Curitiba, quando tinha Shed também, ele saiu de um show lá de Balneário Camboriú e veio pra Curitiba festar. E diz que ele é um cara muito, assim, receptivo. Ele pros é, artistas, não, né? ele é. Diz Ele que é. não tem pra... Não, ele é massa mesmo, ele é massa. Ele é bem, bem querido, bem respeitado. Diz que é do estilo dele ser... É pra frente mesmo. E acolher, e Sim, tratar bem a sim, galera. sim. Quem mais que você esteve junto aí desses caras grandes? Vocês já, A gente... vocês já fez participação e já tocou com Cara, participação assim, em a show, participação que eu... né? Em show. Que foi realização, assim, de sonho, de cantar, porque a gente sempre gostou muito do Jorge Mateus, né? Quando eu comecei a cantar lá no Mato Grosso do Sul, eu cantava João Bosco, Vinícius e Jades e Jades. Então minha referência era muito os violeiros do Mato Grosso do Sul. Inclusive, quando eu comecei, eu falava pra você do Jades e Jades, né? E Você que na me época, apresentou o Jades e isso. Jades, Na né? época eles não tinham a expressão nacional, que a expressão nacional veio de 2012, né? Com a Jeito Carinhoso pra cá. Mas lá na nossa região era a dupla referência, né? O João Bosco Vinícius no lado comercial, ali pelos anos de 2004, 2005, e o Jades e Jades pro ramo mais de violeiro, assim, os pagodão de viola, né? Que a Que galera... até então era mais regionalizado. Isso, era mais regional. Depois que Tocava eles um pouquinho explodiram. ali no interior de São Paulo, no Mato Grosso, interior de Paraná, mas era Mas bem... a explosão deles foi com a... Ih, Jeito Agora Carinhoso. eu quero... Esse aí, lançou jogou eles, nacional, né? isso, jogou eles pro Cenário Brasil. nacional. E deixa eu te perguntar uma coisa, João Bosco e Vinícius foram os primeiros universitários ou não? Ou foi- Cara, eu Você falo que- assim, o João você Bosco... que viu nascer os caras lá. Então, o João Bosco e Vinícius, eu acho que eles foram o precursor, talvez, a nível nacional, mas tinha uma dupla lá em Campo Grande, que eles ficaram muitos anos parados e voltaram recentemente, que é o Jorô do Betinho. Essa dupla, eles estouraram na choperia lá na época. Inclusive, ele gravou uma música do Jades e Jades que eu cantava bastante, que era Coração Idiota. No primeiro disco do João do Betinho. Rapaz, essa música tocou lá no MS, nas rádios, nos carros de som. Rapaz do céu. Pensa numa música hoje que tá estourada, que todo mundo canta nas baladas. Era essa música lá. Tocando Carro de som no repeat, rapaz. E todo mundo, nossa senhora, que confusão. Mas na época nós era tudo emocionado, guri, né? 13, 14, 15 anos. Pra nós tava tudo certo. Tudo valendo. Mas você vê, a música é atemporal. Até hoje ela é uma música bonita, né? Que toca às vezes. Mas ela apareceu ali num contexto mais bruto. Mas, porra, o João Bosco Vinícius regravou. Vários artistas acabaram regravando ela. E aí, o João Bosco e Vinícius, eu acho que depois que eles entram, daí Isso. vem uma galera atrás, né? Exato. Aí... Mas esse Cine Rodolfo é da quase da Não, mesma mas época, não. foi depois. Foi Foi depois, depois, é.
E o próprio... Já tinha estourado o Jorge, o Neto Frederico. É porque nessa época que É tava... isso que eu ia perguntar. Nessa Tem uma época dúvida que... que agora você vai ter que... Uhum. Ou nós vamos pesquisar no Google. Aham. Quem que veio primeiro? João Bosco e Vinícius ou Aham. Jorge Mateus? João Bosco. Então, o João Bosco veio ele primeiro. primeiro, É, mas é é. pouca coisa também, pelo jeito. Não sei falar pra você a ordem, Mas o mas primeiro é eles... João Bosco e Vinícius. Sim, eles fizeram sucesso Não, pode muito... ser Isso. de um boteco, Aí, um bar. aí, logo depois que o João Bosco Vinícius começou a estourar, que não chegou no Brasil ainda, né? Que Não Brasil chegou mesmo. nacional. Brasil foi o Chora Me Liga, né? Foi aquele DVD do acústico. Mas ali pelo ano de 2005, 2006, eu acho que já o João Bosco Vinícius devia ter 1 ano, 2 anos de estrada, que tava pegando no Centro-Oeste assim mesmo. Já começou o Jorge lá, depois já veio o João Neto Frederico também. Entendeu? O Jorge escutou. Inclusive você vê a entrevista do Jorge aí falando. Né? João De Bosco. uns caras, falou, ó, tem uns caras lá no Mato Grosso do Sul que canta assim, assim, assado. Né? E Vamos era o João experimentar. Bosco. Era o João Bosco Vinícius. Aham. E aí o negócio foi entrando aí pro Brasil. E quando eu vim pra Curitiba, eu não vim assim pra cantar, né? Eu vim pra estudar. E acabei não estudando, porque a música falou mais alto naquela época, né? E, então, assim, eu respirava João Bosco Vinícius lá no Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio e Paulo Sérgio, né? Os grupos de baile e tradição eram um fenômeno naquela época, né? A tradição estourou o Brasil. Isso, e tinha muitos grupos lá, Grupo Zingro, Alma Serrana, Mensageiros do Oeste, Canto da Terra, né, que vamos falar assim, tem uns grupos do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, né, que você pega aí Minuano, Monarcas, Tia Garotos, Tia Barbaridade, e lá tinha uns grupos que é importava do sul, mais ou menos. Centro-Oeste. Isso, Mato Grosso do Sul mesmo, né? Mato Grosso do Sul. Só que aí o sul mato-grossense tinha um gaiteiro, um percussionista lá do Nordeste que morava lá, e tinha um cara de São Paulo, tinha um cara do Amazonas, e aí você vê, o tradição estourou, por quê? Porque tinha um sangue de cada lado do Brasil ali. Então, virou um molho que... Foi uma né? loucura. Né? Foi o batidão ali do boi, inclusive eu tava com ele esses dias aí semana passada na casa Mas de um eles amigo nosso. estouram de lá também, do Mato Grosso do Sul? Sim, de lá. Exato. De lá que eles vão pro Brasil Isso. inteiro. Aí quando eu cheguei aqui, que eu comecei a cantar em 2009, aí, cara, eu cantava só os brutos de lá, entendeu? Mas ninguém sabia que troço... eu lembro quando nós conhecemos, em 2009. por ali, você cantou Jades. 2009 nada, a gente se conheceu em Antes. 2006, final de 6 pra comer 2007. É mesmo, porque... A gente se conheceu no banco. No banco, né? Que você trabalhava também no banco. É verdade, 2007. Rapaz, vai fazer 20 anos daqui a 2 anos. Já, vai fazer. E aí você cantava Parece que foi ontem, né, cara? Parece que foi ontem, você cantava Jades. O cara já é quase sócio do banco aqui, eu não vou falar a marca não, senão os diretores dele mandam lá pra... Manda eu embora, derruba eu lá. Eles não derrubam lá, velho, eles derrubam eu. Viu? Você cantava, cara na boda. Sim, essa, que é do Jades e Jades. Jades e Jades. Bom, não sei se foi eles que escreveram, né? Sim, mas eu não conhecia a música. Eu falava, o que é isso aí, mano? Eu lembro que eu falava, esses caras, o cara canta assim, você falava, canta, vai estourar no Brasil. Eu falava, vai nada. Cantando com esse jeitão. Eu até brinco com o empresário deles, né? Às vezes a gente tá mais próximo, às vezes tá mais longe, mas eu brincava com o empresário. Falei, pai, eu duvido que tem um cara mais fã do Jades e Jades que eu no Brasil. Mas não tem mesmo. Você ajudou a divulgar, cara. É que assim, eu não tive a oportunidade de conhecê-los assim, a fundo, porque eu vim pra cá e os caras moram lá, né? Sim. Mas eu acabei conhecendo outros artistas da região de Campo Grande, né? Mas teve uma época que eu tive em alguns eventos que o Jades estava também, mas isso faz muito tempo, né, cara? Passado. Mas tive um coleguismo, assim, temporário, mas foi legal, foi bacana. E me conta uma coisa, você conhece esses dois cenários, porque nós aqui de Curitiba já não tem essa visão, eu digo por mim, porque eu não fui para outros mercados. Sim. Lá toca dupla da região, nas rádios, nos lugares? Toca. Porque eu acho aqui não toca. Como é que é a Então. diferença? Cara, Curitiba não sai nada de Curitiba. Então, Pra fazer alguma coisa, você tem que ir para outro canto. Sim. Olha, a gente escutou muita gente do meio falar, assim, em situações de Curitiba, né? O que eu vejo, por exemplo, que tem em Campo Grande, tem em Goiânia, tem em São Paulo, tem em BH, a galera sempre respirou esse som, assim, sabe? Sempre foi muito presente, sempre existiam muitos compositores nessas regiões, e escritórios dessas regiões. Os caras levam mais a sério? Levam. Ou não é por aí? Porque assim, eu vi Curitiba aconteceu de ter muitas casas sertanejas, até com franquia pelo Brasil, né?
Mas eu acho que acabava limitando o artista, por quê? É, lá em Campo Grande, Goiânia, vários lugares do Brasil que sempre foram muito sertanejos, lá a sua dupla pequenininha, ela tem o seu show, a sua sequência, o seu repertório, Sua banda. a sua banda. Eu era da Exatamente. época que eu tinha minha banda. Isso. Eu E saía aí, a banda quando- dos caras, entrava a minha Isso. banda. Aí quando você tem sua 2000, banda, última vez que eu toquei com banda minha. quando você tem sua banda, você põe a sua identidade. Entendeu? Agora aqui não, aqui tinha as casas com as bandas das casas. Aí você tinha que tocar o que a banda sabia. Viu? Entendeu? Esse aí é um ponto bom pra nós tocar aqui, porque eu vou dizer uma coisa pra Mas você, os, pai. os músicos das casas são tudo amigo nosso. A gente acabou São. montando banda com músicos das Com casas. Mas a gente músico da pegava casa. um batera de lá, um baixo daqui e fazia alguma coisa, entendeu? E montava. Mas, viu, eu vou falar uma coisa aqui agora, não sei se você já concorda. Esse lance do músico da casa, Sim. eu vi isso acontecer, não foi nenhuma nem duas vezes. Com vocês não acontecia, que vocês eram dupla top de linha, mas eu, das últimas vezes que eu toquei, rapaz, entrava uma dupla que nem vocês, que era dupla grande, os caras moíam. Entrava nós, que era pequenininho, os caras tocavam mas com uma vontade, que parecia a zaga do time que tá caindo na segunda divisão. Cara, Santos. eu- Parecia a zaga do Santos pra tocar pra nós. Aí pegavam o Pete Zanetti, os caras, Chapa Júnior, Rodrigo, e nós, então assim, ó, Mas não é então- todo mundo. Não, Tem- não é todo tem mundo. A músico- gente não pode generalizar, né? Curitiba tem Mas músico isso aí, muito bom, eu acho que muito acontece em qualquer lugar, sabe, Cleber? Os caras Acho que te motivam quando o cara qualquer é lugar pequeno. não, eu digo assim, todos os lugares aconteceu em algum momento. Por quê? Porque tem um cara que é profissional e tem um cara que não é. Agora você falou. Né? Mas Você o que falou. eu vejo muito assim é de afinidade de a pessoa sempre estar lá, né? Então, por exemplo, pô, o cara é de Curitiba, mas ele não tá em lugar nenhum. Aí, pô, ele vem aqui, ele não sabe se ele quer cantar, se ele quer trabalhar em outro lugar, entendeu? Aí o músico às vezes já tá sacudo, final da noite, segundo horário, Segundo terceira horário. Na dupla. minha época tinha terceiro horário. Então, aí, cara, acabava que acontecia esse tipo de, vamos falar assim, de desleixo, né, do músico. Mas, cara, eu sofri muito isso daí também, o Zanetti também, que na época que ele tava em Campo Grande, que a gente nem se conhecia. Isso aí eu acho que aconteceu com todo mundo, né, cara? E como é que foi esse encontro teu aí? Como que foi esse encontro teu com o Zanetti? Você Então, conhecia ele lá? Como cara, que foi um troço louco. Porque daí você separa, voltando um pouco ali na cronologia. Eu tava com o Anselmo, que a gente né? tava falando. Douglas Tava e com o Anselmo, Murilo Douglas e com o Murilo, Anselmo. quero te pegar, Isso, estoura. Tocou vocês outros sobe o também. nível. Primeiro me fala o que que rompeu a dupla. O Anselmo não quis mais. Ele quis parar e quis ir pra outra linha, outro foco na vida dele. Talvez mudou a chave, inclusive ele fez faculdade de música, ele tá com projeto pessoal, Entendi. nem digo de cantar, talvez, né? Outras nuances musicais, né? E Aí ele parou com a dupla. aí ele parou, ele quis fazer outra coisa, né? Talvez ele não sentiu mais prazer, né? Não. E que tá Na tudo profissão, bem, né, e tá Pedro? Eu tudo acho que bem, tá a tudo gente é bem, né? amigo, passamos 2 anos atrás, passamos o Natal junto lá em Campo Grande, foi bem gostoso. E aí família dele. vem Zanetão, velho. Isso, aí o que acontece? Eu conheci o Zanetti em Aquidauana num churrasco de amigo. Só que, Você já aqui e ele lá? não, Ou eu tava em Aquidauana Você numas tava férias, de e ele férias. foi na casa de uns amigos, de um dos melhores amigos meus de Aquidauana. Por quê? Outro amigo que tava lá era muito meu amigo também. E esse amigo, na época, ele vendia o Zanetti lá em Campo Grande. Só que aquele dia que a gente se conheceu, o Zanetti não cantou lá. Entendeu? Ele só tava lá e a gente só se conheceu. Mas eu lembro que ele tava lá. Mas vocês estavam tocando? Não, ninguém tava fazendo som. Tava só ali. Tava no mesmo lugar. Entendi. Aí, passado anos, né, que eu vim pra cá e o Anselmo não quis mais, aí o Nilton Servo, na época, que era nosso empresário, ele falou, ó, vamos tentar achar alguém aí. Falei, mas certeza? Falei, é. Falei, então beleza. Aí ele tentava uns caras aí, outros, a gente dava uma olhada na internet, né, perguntava a referência. Aí eu liguei pra Campo Grande, mandei mensagem pra esse amigo meu que tava lá no churrasco. Ele falou, rapaz, eu tenho um cara aqui bom pra você. Curibão. Eu falei, mentira. Eu falei, sério, pai, acabou a dupla, faz 3 semanas. Eu falei, sério, velho? Falei, vai dar bom, hein, cara, porque o seu repertório que ele canta, você canta também. Eu falei, mentira. Eu falei, então fala com ele aí e manda o telefone dele pra mim. Aí ele falou, né, falou, ó, tem uns caras lá em Curitiba louco lá e os caras Mexendo. gravam, tem empresário e vai gravar não sei aonde. Aí quem que não brilhou? Todo mundo. Aí o Zanetti veio pra cá, pai, eu acho que ficou 1 semana ou 15 dias. Aí deu certo. Aí ele voltou pra lá pra pegar as coisas dele e veio pra cá já. E aí vocês Foi engatilharam. aí a gente virou irmão, cara. Porque
A gente tinha muitos conhecidos lá em Campo Grande em comum, né? E crescemos, apesar da gente ser 9 anos de idade diferente, com 80% com a mesma cultura, com o mesmo estilo musical, de ter escutado as mesmas referências e tal, né? Acabou que vocês já tinham E uma afinidade é musical isso. antes de se conhecer. Antes de Que conhecer, era entrosou paralelo. mais fácil de vocês começar. E aí vocês gravaram, tem umas músicas de vocês também. Aí a gente que gravou lá bombou, no. né? A gente gravou Pepato no daí. Pepato. A gente gravou Desfaz as Malas, que tocou na rádio. Cara, tem mais música que a gente gravou lá. Tira o Sapato. E pra gravar com esses caras, Elpidio, é na porva, não tem outro meio. Cara, eu acho assim, Ou é hoje... na influência, ou é nos Não. dois. Como é que funciona isso aí? Eu acho que tem, da mesma coisa do músico, tem produtor, tem empresário, né, cara? Tem um cara que tem visão, um cara que não tem um cara que é mais profissional e outro menos. Tem um cara que vem acertando artista todo ano, todo mês, o cara vai se posicionando no ranking, assim, de mais conhecido e aquela sonoridade aguça o gosto musical, talvez, da dupla que tá ali querendo montar um projeto e vai atrás daquele produtor, né? Mas na época o nosso empresário já tinha contato com o Pepato de outras situações, em outros momentos, eu não lembro exatamente como que foi. A gente gostava, sempre teve como referência Ah, não, o som também, né? dele é indiscutível. E, pá, depois que a gente gravou, infelizmente eu não tive mais a oportunidade de estar com o Pepato, mas é um cara que é muito requisitado no meio sertanejo, né? Dos maiores projetos do Brasil ele gravou e continuou gravando. Sempre tá no meio dos grandes, né? E a gente teve oportunidade também. Na época, nosso primeiro disco foi lá em Goiânia com um amigo nosso, Thieres, compositor, também produtor. Depois a gente gravou com Orlando Barão, que também foi uma referência em determinadas épocas do ano, continua sendo uma referência. Aí gravamos com o Pepato, aí depois que a gente saiu do nosso primeiro empresário, a gente tentou levar uma carreira independente. Aí a gente ficou bastante amigo do Eduardo Godoy, que ganhou o Grammy Latino ano passado, é um dos empresários do Luan Pereira, né? Gravou na Castela, que ele ganhou o Grammy, né? E agora o Godoy vem gravando vários projetos interessantes no Brasil aí. Mas vocês chegaram a gravar, não? Com o Godoy, não, né? Gravamos, aquele nosso último, esse projeto Esse da Puro aqui Malte foi com ele. da Puro Malte foi com ele. Isso, foi com ele, aham. Essa foi a música que rodou bastante agora, Ela por até, último, ela né? até toca Tava tocando na Clube, se não me engano, Aqui em Curitiba, né? aham. Por É, intermédio de um amigo nosso, ela ainda... O pessoal pede de vez em quando na rádio Ela lá. ainda roda na rádio, Ainda né? roda. Então essa foi com o Godoy já. Ele Foi gravou. Puro Malte, De Conchinha com Solidão e Chorando no Copo. Foram 3. A gente fez um pocket. E boa, mês, boa. Eu lembro dessas. As três músicas Então, boas, agora com boas. relação a de chegar no compositor, tem muito compositor bom pelo Brasil, sabe? Eu acho que igual o jogador de futebol, né? Só que tem uns que se coçaram mais, talvez, né? Ou tiveram sortes, pra quem acredita nisso, ou oportunidades, e acabaram se lançando, acabaram aparecendo. Parece que Deus colocou a mão assim pra abençoar e deu mais certo, né? Mas lógico, quando o cantor tem uma maturidade musical legal, ele pensa, falou, ó, talvez aquele produtor ali vai fazer o som que eu mais gosto, entendeu? Tem Que mais eu vou as curtir mais. características Isso. que ele quer. Exato, né? Que ele Então gosta. isso, só que todo mundo tem um preço, às vezes o cara gosta daquele, mas não pode pagar. Na época a gente não podia pagar nada, a gente tinha um empresário, né? Então se ele acertava lá com o produtor, quanto cobrou é o que ele tinha que pagar, entendeu? Então E em média, um cara desse aí, graúdo aí, quanto que o cara rapaz. cobra? É por faixa, é por música. Então, é por música. Aí, cara, vai de 15 Mais até ou uns menos. 50 mil por música. Caramba! Vai. Dependendo do momento Então que vamos tá dizer, esse vocês gravam produtor. 3 músicas, se Aham. você pega um cara desse aí, vamos supor, numa melhor das hipóteses, Aham. vai custar uns 45, 50 pau as 3. Ah, quando o cara tá no momento auge, assim, né, cara, que ele vem acertando um monte de artista, possivelmente. Só que a gente vê hoje um mercado assim. Talvez 10 anos atrás era de uma forma, talvez de uns 5 anos pra cá mudou essa forma. Já mudou. O que a gente viu, assim, porque a gente ainda mantém contato com alguns artistas, alguns produtores, alguns empresários, né? Hoje não é só o dinheiro, por exemplo, o empresário. Porque às vezes o empresário não tem nem tempo.
E o Pra empresário. fazer. E às vezes o empresário já chegou numa situação, num patamar de escolher o artista que ele quer gravar, não só pelo dinheiro, Então pelo talento. ele Por quê? quer ver pra frente. Ele quer ver pra frente. Porque o grande grosso da rentabilidade de um artista não é cobrar pra ganhar na gravação. É se explodir tua música na rádio. É direito autoral, é participação no projeto, entendeu? É uma série de situações que vem envolver comercialmente, contratualmente, que cada escritório tem seu poder de barganha com esse produtor, digamos assim, né? Então a gente já viu aí grandes compositores sendo parceiros de grandes duplas, né? Escritório que tinha um baita projeto na mão, mas não tinha grana, mas daí o produtor gostou e o produtor falou: não, me dá o fonograma que eu gravo. Vocês pagam só o músico, por exemplo. Pô, daí E aí ele fica com uma parte Não, no que ele fica acontecer com uma pra parte. frente. Exato. O que Entendeu? for Já pensou se esse cara for é entrando muito de bom? dinheiro, Já pensou se esse cara é muito bom e explode? Ele só entrou com o trabalho dele, pô, e o nome. Mas o nome dele já é grande, então o cara já tem um respeito no quem mercado. faz isso há 30, 40 anos é o Pinóquio, né? O Pinóquio fez muito isso, mas eu não conheço muito a história dele assim. Mas Eu não cheguei num nível hard assim pra Tudo- ter. tudo- E outra, eu acho que eu também, quando o cara chega, ele não fala também, né, cara? tudo as duplas que o Pinóquio tá lá na sanfona, na gaita dele, você pode ver, velho. Pega os primeiros DVD dessas duplas que estouraram. Tava lá o Pinóquio. O Pinóquio tem uma identidade na sanfona totalmente diferente, né? Cara. Mas assim como o Pinóquio, como vários outros produtores, a gente sempre tem um ditado que popularmente a gente conhece assim: o sol nasce para todos. Mas não nasce. Não é bem. Não é bem por aí. Lógico que você pode procurar com seu talento, né? Com investimento, com estratégia, mas tem gente que seguiu o caminho de vários ali, mas pra música não tem o caminho das pedras. Não tem. Tem assim o caminho que você vai falar, ó, todo mundo no mercado, ou pelo menos todo mundo que deu certo, tentou fazer esse caminho. Eu posso tentar Tem fazer ali. esse também, mas, cara, às vezes você monta um projeto lindo, maravilhoso, E não com vai. música top, mas o público não se identificou com você. Ou o seu DVD é legal e você vai fazer um show da sua turnê, é um lixo, o cara contratando nem quer mais. Não quer nem saber mais. Não, entendeu? Então, assim, são N fatores, né? Eu gosto de fazer um paralelo assim, que eu sou fã de um canal de aviação que é do Lito Souza lá, e que ele fala quando cai avião, né? Aí ele falava, ó, quando cai avião, ele não cai do dia pra noite. Ele, 10 anos atrás deu esse probleminha, ninguém viu. Depois outro. Então é um elo de uma corrente que vem A afrouxando. sequência, né? Isso. E um projeto sertanejo é um elo de acerto. Entendeu? Então você vai. É uma corrente que vai aumentando. Vamos falar assim. Gomo por gomo, de dentro pra fora, ficar grande. até ficar grande. Né? Até porque quando o cara estoura uma música achado sem ele ter essa estrutura, é uma só e o cara some, né? Exato. Ela movimenta por Isso. conta da internet hoje. É aí que. Ela movimenta e o cara some. Exato. Porque se você pegar as duplas boas, o próprio Bruno Marrone, se eu não me engano, tinha discos assim na década de 90 sensacionais. Mas foram explodir lá em 2000 com a Dormir na Praça, se eu não me engano, Já a tinha nível gravado nacional. 6 anos antes. 6 anos antes. Aí você começa a ver os projetos do cara Exato, anterior. exato. Você fala, caramba. É. Mas deixa agora a pergunta que não quer calar, que é a seguinte. Vocês tinham empresários, vocês tinham produtor bom, vocês tinham música bom, vocês tinham banda boa. Aonde que deu na trave? O que aconteceu que acabou o Eupides Zanetti? Então, A pergunta são é muitas assim coisas, mesmo. né? Né, bota o É que cara na realidade, assim, ó, a gente saiu do empresário pra tentar uma carreira independente. Mas volta um pouquinho. Não, então, Saiu do 2010 empresário que jeito? O que aconteceu que vocês saíram? A gente teve desacordo comercial, cara. Que é o que não deu acontece certo, em muitos 90% locais. dos casos. Né? E aí a gente queria de uma forma, né? Nosso empresário queria de outra e nossa condição era uma, a condição dele era outra. Brigou por besteira, por causa de R$1.000. Eupides Zanetti terminou a dupla. Não, eu que Milão. briguei. Sempre é culpa do primeiro, filho. Ih, tudo é a primeira voz. É raridade você vai ver uma segunda voz dando problema. Não, segunda voz. Os primeiros é estrela, eu era primeiro também. Eu que causava na dupla. Sempre era eu fazendo o tal de ser primeira voz, a gente carrega esse estigma. Na realidade Então, é assim, o foi isso segundeiro, aí. o segundeiro ele tem
O segundo, cara, quanto melhor o segundo, mais o seu primeiro vai ser bom. É, ó, esse Só que eu acho injusto que o primeiro canta mais que o segundo e o segundo ganha igual. Não é injusto, sabe por quê? Mentira, gente, não é Sabe assim, por que não. não é injusto? Porque um segundeiro bom Não, segundeiro é bom. difícil. Eu sempre falo pro Geralmente o Zanetti. segundeiro bom, ele toca violão bem também. Toca, e eu não ou é? toco nada. Aham. A maioria do segundeiros é bem mais músico que o primeireiro. Dificilmente se acha o contrário. Mas então foi um desencontro de informações que levou a essa ruptura de quebra de confiança entre as partes. porque a gente falando bonito precisava... hoje, hein? É porque a gente precisava de uma situação e a gente, na época, a gente não tinha tanta maturidade e achou que estava desassistido em algumas dessas situações. E aí a gente acabou discutindo no escritório e tal. Ficamos anos sem se falar. Hoje a gente é amigo de novo e tá tudo certo. E aí Hoje eu vocês... torço. Hoje o nosso empresário da época tem um outro projeto e a gente torce pelo projeto dele. A gente é amigo, se fala direto. Às vezes se encontra na noitada. Mas é que, cara, E aí vocês... a vida é assim. Nem sempre toda empresa que você abre, por melhor que você, ou por mais experiência que você tenha, às vezes ela não dá certo, né? Como muitos artistas pensam, eu quero estourar, eu quero ter sucesso. Outros artistas não, eles querem ter uma carreira. E uma carreira sólida, ela é construída degrau por degrau, e ela demora às vezes anos. Como você falou, às vezes você pega uma dupla que tem uma música só, no outro ano não acha mais uma, acabou. Isso. Ela não chega no top das paradas. Ela acha que uma música que tocou uma semana em todo o Brasil, ele vai ficar rico e vai resolver a vida dele. E não é por aí, entendeu? Até porque os contratos, hoje em dia, pelo que a gente sabe, você deve saber melhor, eles são muito amarrados, que o artista fica com quase nada, né? Se for ver bem. No começo, principalmente, que é a hora que tá entrando... Cara... Que o cara tá investindo, até porque o volume de investimento hoje pra fazer um artista é milhão pra cima, 10 vezes mais do que era na nossa época, entendeu? Da pandemia pra cá, tudo ficou muito mais caro, né? Inflação, combustível, nota fiscal que os artistas têm que colocar, custo de show, tudo mudou. Né? Da pandemia pra cá tudo mudou, nada foi igual mais no mundo. Fazer uma música até as baladas sertanejas mudou, você não vê balada até 6 horas da manhã, antes até 9, pai. Agora começa 5 da tarde e acaba meia-noite. Meia-noite. Entendeu? Então na música teve essa mudança também, né? E, cara, como na música, como no direito, como na medicina, como em qualquer profissão, como qualquer empresa, tem empresa que dá certo, tem empresa que não dá. Tem gente que fica bem sucedido, tem gente que não fica. Tem gente que vai até no meio, depois acaba o fôlego e volta pra trás, né? Então, se falasse assim, ó, se você tiver 10 milhões hoje, você vai investir numa dupla e ano que vem você vai ter 20, tá errado. Tá errado agora e tá errado 10 anos atrás e 30, 40, 50 anos atrás. Porque essa receita, ela nunca funcionou como 2 mais 2 é 4. Nunca funcionou. E o risco é muito alto. alto. O risco é muito alto. Você depende do ser humano, que pode acontecer N fatores. E aí eu falo assim, por que Curitiba eu acho que nunca explodiu ninguém valendo pro Brasil? Tem muito artista bom em Curitiba. E músico bom também. Mas aí, talvez um empresário que tem o capital aqui, que tem o poder do investimento, do cash na mão, ele não conhece isso. Ele não conhece o mercado. E pode até ter potencial. Só que aí, esse cara não conhece o mercado e às vezes ele pega uma dupla para investir e acha que assim, eu vou pôr dinheiro e vai retornar. Mas o cara não sabe nada do mercado. Aí ele queima o dinheiro. Ele queima o dinheiro, porque ele perde como tem profissional bom, tem ruim, e pra estourar a dupla também, tem gente que sabe divulgar, tem gente que promete, ó, que você vai estar no Fantástico amanhã, Ratinho, Globo e tudo, né? E o cara não é só migué, e você acredita, porque o cara é bom de lábia. Vai dinheiro pra tudo quanto é cano, e aí quem que é ruim? A dupla que não deu certo. Não é um empresário que não sabia mexer. Então, no mercado que é alto risco, igual a música sertaneja, é volátil, igual criptomoeda, vamos falar assim, né? Não adianta só o dinheiro. Você tem que conhecer fotógrafo de artista, quem que tem as playlists na mão, entendeu? Você tem que saber onde que vai o negócio. Produtor. E mesmo fazendo tudo isso, às vezes não dá certo. O cara que vende show, como é que é o nome? Fala, o agenda? Não é agenda. Mas não é de escritório, empresário? Não, cada região tem os empresários que... Sim, não, na verdade tem uns divulgador. Divulgador. Né? Tem uns divulgador, mas tem divulgador de show, tem divulgador de rádio, né? Tem um televisão ecossistema pra fazer, muito mais amplo. Mas tem gente que tem as agendas de feira na mão.
né? Ah, isso. Então, você pegar o norte do Paraná, aí você vai achar um, dois, ou Santa Catarina, uma, duas empresas. Na minha que época tinha as fazendo. prefeituras. Isso, não, mas até hoje tem. Hoje, show nenhum de- artista do Brasil sobrevive sem as prefeituras. Festa do Piano. Tudo. É feira agropecuária, é qualquer tipo de feira, aniversário de uma cidade. Cara, hoje eu vou falar pra você, eu acho Porque o que dinheiro do artista, ele vem do show que ele faz, né? mas O não só volume maior. o volume maior é de show, mas hoje tem Pra fazer show de volume maior É. de dinheiro, ele tem que ter música estourada É, no exato. gosto popular. isso. Mais ou menos essa conta. Hoje o digital dá dinheiro também, mas eu acho que a maioria é do show, né? Antigamente, bem antigamente, o artista ganhava com venda de disco de vinil, de CD, que ainda tinha. Hoje não tem mais isso, porque o mercado é totalmente digital, né? Eu não sei quanto que pagam digital hoje, porque a gente não chegou na cifra que os caras, né? Quando a gente teve alguma divulgação, começou a fazer um trabalho, era coisa pequena, nem dá pra falar, mas eu não sei. Eu sei que um artista que tem 1 milhão de views no YouTube, numa música... Dele, tem que ser dele. Não, Ou não? é que assim, lógico, quando a música ele escreveu, ele vai ganhar como intérprete e como compositor. Sim, Quando a música é dos outros, ele ganha só como intérprete. Entendi. A maioria vai pro compositor. Entendi. Quanto que é essa porcentagem, não sei, né? Entendi. Agora, eu sei que um cara que tem 1 milhão de views, mas ele tem 10 mil seguidores, e o outro que tem 3 milhões de seguidor e tem 1 milhão de views, esse que tem 3 milhões, ele ganha muito mais do que esse o primeiro milhão. Até onde me falaram é assim, porque esse aqui tem mais engajamento do que esse aqui. Você tá entendendo? Então esse daqui, Automaticamente ele na bota hora dos pra mais, anúncios né? que vai no meio das Pra músicas mais ali, pessoa. para mais pessoa, né? Então tem isso. Aí no Spotify é um modelo, no Deezer, nas outras plataformas de streaming, cada um remunera de um jeito. Mas quando o artista tá num nível muito elevado, porra, aí é banco que chama pra propaganda. Aí é anúncio, rola Aí aqui no já. Instagram aqui pra cima, o cara tem engajamento, não sei quantos milhões de views por E dia. aí já é Aí o outro- cara já ganha outra pegada, não é outro- só com a música, né? Aí já vira vários. Entra dinheiro de vários De lugares. vários cantos, Enxurrada de tudo quanto É, canto. Vamos voltar um pouquinho ali. Então, vocês saem do escritório, tem esses lances aí que você explicou que aconteceu. Sim. E aí vocês vai no Independente. Vai no Independente. E aí? Aí bate com a cara na porta, como é que Não, funciona aí isso a gente É que conheceu- vocês já tinham entrada também, né? Não, sim, a gente continuou tocando, né? Não mais com tanto volume que a gente tinha antes, vamos falar ali pela metade, né? Mas a gente tava mais tranquilo, sem pressão, né? E aí a gente conseguiu fazer um pouco mais da nossa identidade. E aí a gente acreditou em algumas situações que poderiam ter dado certo. E não deu certo, mas foi várias situações também. Minha mãe acabou vindo ficar doente. Eu tive um relacionamento com uma pessoa que não era aqui de Curitiba. E aí eu tive que cuidar da minha mãe. Aí fiquei com essa pessoa, depois voltei para cuidar da minha mãe. E não tinha como voltar para cá. Então você, Entendeu? a dupla, vamos lá. Agora o Pi Zanetti A gente depois tinha de lançado- Independente, vocês tinham lançado por uma Independente a gente lançou. E quando a gente lançou... 3 músicas. Isso, quando a gente lançou, a gente tinha uma ideia de uns investidores que ia colocar uma grana na dupla. E aí eu fui em Campo Grande, achei um empresário para fazer acontecer. Só que logo depois desse lançamento, a pandemia não caiu, ela continuou. A gente falou, 1 ano de pandemia. Não, durou 2, lembra? Lembro. E nesse meio tempo, não, ó, abaixando aí, a gente volta o projeto e Manda ver. derrete. Só que aí a galera daqui, que aparentemente tinha grana, eles queriam fazer talvez tudo do jeito deles, assim. Talvez eles não estavam concordando com algumas coisas que eu tinha falado pra eles. Não sei. Não sei te dizer, porque eu nunca mais falei com eles e nem me interessa falar mais também. Cada um seguiu o seu lado. Cada um seguiu o seu rumo, eles estão felizes lá com as coisas deles e eu tô com as minhas e tá tudo certo, né? Deus sabe do coração de todo mundo, você tem que pedir. Patrocinadores, vamos chamar Eles assim. iam ser investidor da dupla Investidor, e os investidor. empresários seriam lá de Campo Grande. Acabou que nesse meio termo, minha mãe ficou doente, eu tinha uma pessoa fora e Outros fatores? vários fatores, né? Vários. Você vai pra Campo Grande. Isso. Ficam morar alguns meses lá. Lá. Isso, fico alguns meses lá, depois aqui da Ana. Depois eu fui pro Mato Grosso, pra Cuiabá. Depois eu voltei pra minha cidade, voltei pra Campo Grande. E fazendo som lá ou não? Não. Nada. Desde quando eu fui embora daqui, eu tentei fazer em Aquidauana 3, 4 meses, mas não conseguia. Passei por uma depressão uns 2 anos também. E aí... Caraca, tem mais isso. tem mais isso. Então, é que naquela época, quando aconteceu as coisas, foi turbulentas,
foram várias coisas, tipo assim, vulcão aqui, terremoto ali, Foi desabando tudo. entendeu? Tsunami de cá, então foi simultaneamente vários problemas, né? E eu, filho único, com a minha mãe pra cuidar, sem poder ver minha filha, em várias situações, né? A filha ficou aqui em Curitiba. Sim. E aí, cara, aí não deu certo. Mas assim, deu certo. Experiência de vida fenomenal. Guardo amizades, pessoas que eu não vejo há 10 anos. Se a gente se encontrar ontem, parece que a gente se conhece desde os 5. Entendeu? Sim. E foram pessoas que a vida me proporcionou a ter, né? A música, né? Digamos assim. Mas, cara, é aquela coisa. Acho que todo cantor que quase chegou lá, ou todo mundo que um dia viveu da música, um dia sonhou, aquele sonho nunca vai acabar. Só que às vezes o momento de vida que você tá não permite continuar atrás do sonho. Talvez com aquela intensidade. Exato. Então hoje eu levo nem paralelo, eu levo como hobby. Como que tá hoje a música pra você na questão, você já meio que respondeu, Aham. você com a música com você pra tua satisfação pessoal. Uhum. E na questão financeira, você ainda traz receita da música hoje? Trago assim, só que é bem esporádico, né? Na noite você toca hoje? Não toco mais à noite. São Por que que situações. você não toca mais na noite? Porque tem muita oferta, tem muita gente começando. São poucos lugares que daria para você fazer um projeto, um show de qualidade, né? Mas esse lugar, ele não vai pagar mais para você, porque ele tem um monte de oferta e a casa dele vai lotar igual. Você tá falando só de Curitiba ou você tá falando também no mercado lá, por exemplo, de Mato Grosso do Sul? Não, eu De acho que Campo isso Grande? daí Tem diferença? Não, eu acho que, de uma maneira geral, é meio que igual, né? A diferença é que nos lugares que sempre foram muito sertanejo, o cara tem sua bandinha, toda hora ele tá gravando alguma coisa, ele tem seu projeto, né? Pra mim, financeiramente e por idade e por perspectiva de mercado, né? De já ter analisado o cenário como um todo em Curitiba, né? Eu não vejo mais como chegar onde eu gostaria de chegar na música por Curitiba. Se eu tivesse 30 anos hoje ainda, né? E pudesse falar, ainda dá tempo de tentar ir para outro lugar, eu tentaria, né? Mas hoje eu vejo que eu posso ser feliz com a música em paralelo e não ela sendo o meu ganha-pão principal, né? Entendi. O sonho fica, mas assim, o mercado é muito louco, né? A gente nunca pode falar que nunca vai dar certo. Tem dupla que estourou com um Exatamente. ano e até hoje tá estourado. Tem dupla que demorou 30, 40 anos para estourar. Exato. Não levo em principal, apoio o meu parceiro hoje, a gente continua sendo irmão, eu e o Zanetti. Zanetinho Ele- vai estar aqui com a gente. Ele tem outros projetos que eu gosto, né? Sou amigo dos outros projetos dele, mas ele ainda não fez um. Ele não fez um projeto assim, não, vamos constituir um Insta lá, vamos achar um empresário, vamos gravar, vamos pra cima. Ele tá fazendo assim, que ele tem 2 empregos também, né? Mas ele depende bastante também da música, então ele tá aplicado, ele ganha uma boa receita, porque ele é um menino muito bom, muito quisto, muito profissional. Então ele sempre Muito tá procurado, né? Pelo muito meio. procurado, então Todo mundo quer a ele pra receita tocar. dele é muito boa e ele também trabalha, né? E tem uma família em casa também, né? Como todo mundo tem uma família, precisa crescer, né? Você tocou num ponto que eu quero aproveitar e perguntar para você o seguinte. A arte no Brasil é uma situação delicada, né? O apoio que a gente vê aí, as leis de incentivo à cultura, mas a gente sabe que nem sempre esses valores chegam a quem deveria chegar. Né? Exato. Então, infelizmente, hoje no Brasil é complicado essa questão, principalmente da música em si. Não dá para viver só de música no Brasil? Ou você, na sua opinião, você acha que você viveu da música por muito tempo só da música? Hoje Não, você eu não tá me vivi da música, eu É sobrevivi. isso? Aí que eu queria chegar. Eu queria Eu saber de você o sobrevivi seguinte, para a música. eu queria saber de você exatamente isso. Quando você estava com o empresário, quando você estava com a agenda lotada, você Não conseguiu? sobrava nada. É isso. Sempre faltou. Né? Em resumo, não dá pra viver da Não, música. é porque assim. Pobres mortais. eu não conheci, estamos falando dos caras que já sobem os não, eu degraus, conheci artistas de Curitiba que conseguiram viver da música e conseguem até hoje. Mas eles não têm um projeto como a gente teve.
Detalhe pra mim. É porque eles não gravaram o que a gente gravou, eles não impulsionaram o que a gente impulsionou, eles não foram atrás do que a gente foi, porque a gente queria ser Brasil. Eles pararam aqui, onde começou a dar uma Isso, rentabilidade boa e não arriscaram, né? exato, isso. Não Eles tentaram subir o nível. Exato, não tiveram talvez a possibilidade, né, ou a pessoa que acreditasse neles, e eu tenho, Ou eles mesmos. ou eles mesmos, né, então assim, eu queria ser Brasil, né, eu queria acontecer mesmo, né, Mas nunca, então, entrou aquela grana, você, pá, nunca, nunca. 10 salários Quem mínimos. conhece, quem vê isso aí, Ah, quem vê isso daí, algumas pessoas vão falar, eu pedi ingrato, não, sou grato demais, né, conversei, né, tive minhas desavenças pessoal com várias situações, mas não tem por que mentir, sim. entendeu? É. Mas o que acontece é o seguinte, a gente arriscou grande, porque ninguém investe pequeno e fica grande, Não tem como. Tem entendeu? que dar uma Isca tacada. grande é para peixe grande. Tem que Você dar uma vai colocar tacada. uma isca desse tamanho, um lambari não vai comer. Não Tem que cabe dar na uma boca tacada. dele. Você tá entendendo? Só que às vezes dá certo, às vezes não E dá. às vezes não dá. Serve para uma experiência, para outras não. Mas assim, tem muita gente que consegue viver da música, né? Mas é que tem uns que quer viver com 5.000, tem uns que quer viver com 10, tem uns que quer viver com 100. Assim como qualquer Qualquer profissão, profissão. entendeu? Só que eu falo, eu acho que qualquer profissão do Brasil que não seja música e futebol, que seja uma profissão, Uma faculdade. uma profissão formal. Uhum. Se o cara for bom, ele vai viver bem. Qualquer um. Entendeu? Da música não depende só dele. Não é só isso. Não é só isso. Tem entendeu? muita coisa. Tem Não muita é coisa só isso. que envolve, É. né? Sabe uma coisa que eu ficava louco? Não sei se aconteceu, que você deve ter acontecido. Os caras chegavam e falavam, então você é músico, mas você trabalha também ou não? Ah, não, isso daí é normal. Isso é E o normal. músico rala, hein? É. E o pessoal fala assim, Rotina de show. quando eu não era profissional, eu não me acho profissional, nunca me achei. Eu acho que eu cantei bem, mas pra mim emparelhar com os caras do Brasil que eu tinha como referência demorava ainda, sabe? Porque tem que investir em fone, em vocal, em um monte de coisa, né? Você fez fono, né? Não, fiz nada. Você Fiz não fez? vocal coach em 6 meses. Ah, você fez vocal. Né? coach. Mas se eu tivesse feito uns 5 anos, era outra pegada. Em 6 meses eu evoluí muito. Muito, muito. Né? Eu lembro. Hoje o do professor salto que que a tua voz deu. eu lembro o André Barroso, O Barroso, que né? foi hoje ele é uma referência em São Paulo, ele dá mentoria no Brasil inteiro para vários cantores famosos e tal, né? Certo. Então o cara fez mestrado também, é um cara que Explica um sabe pouco muito. disso aí, Opidio, porque o pessoal vê um cara cantando e eles não sabem o que está por trás do Não. treinamento desse cara. Porque as cordas vocais, pregas vocais, é um músculo que tem É que um ser músculo. treinado, que tem que ser Tem que ser trabalhado, que treinado, tem que né? ter uma rotina. Isso, tem que. E respiração também é o mais importante ainda, né? Se o cara não aprender a respirar, ele nunca vai ser um bom cantor. O Ralph, uma vez, numa entrevista do Christian Ralph, ele fala que todo dia, 6 horas, toca lá um despertador e ele vai fazer 30, 40, uma hora de Essa galera das antigas de é estudo. muito mais aplicada do que a de galera aquecimento atual, vocal entendeu? e tudo mais. Essa galera das antigas. Muito mais. É muito mais aplicada do que a galera atual agora. Pergunta agora é a seguinte. O Eupídio hoje, com quantos anos você tá? Se você quiser falar aí. Vou fazer 40. O que esse Eupídio de hoje falaria para aquele Eupídio de 20 começando na música? Qual que é o recado que você daria para você mesmo lá no passado? Há vários recados, cara. Falou, ó, se você quiser ser cantor bom, fazer sucesso, falaria vários recados, tanto pro bem quanto pro mal. Cite um. Não, isso tô falando. Assim, ó, eu falaria, faz uns psicólogos, uns psiquiatras e toma uns remedinhos pra ansiedade, porque até hoje eu sou. Dá uma segurada na Isso se o cara quiser tentar ser artista ainda. Eu vou falar, rapaz, larga a mão desse trem e vai estudar mesmo, entendeu? Que é melhor, que é melhor. né? Mas eu acho assim, cara. Tem uma situação que eu acho que é muito importante, acima de qualquer coisa, cara, de profissão e de realização pessoal e de realização financeira, e que cada um amadurece num tempo. É o amadurecimento espiritual, cara. Quando a pessoa tem Deus e conhece Deus, ela pode dar certo com 50, com 60, ou Deus quis aquilo para ela, fez o melhor e foi o máximo que ela conseguiu. Entendeu?
Tem pessoas que nunca vão conhecer Deus, talvez, né? Não posso te dizer que eu sou extremamente espiritualizado hoje, mas de 3 anos pra cá, eu era muito mais do que 15 anos pra cá, de quando eu comecei. Talvez se lá atrás fosse mais desenvolvido espiritualmente, talvez hoje minha realidade seria outra. Entendeu? Eu não conheço um casal de sucesso, um empresário de sucesso sem Deus, sem um desenvolvimento espiritual legal. Entendeu? Eu acho que é o cerne de tudo. Fiel da balança. Exato. Entendeu? Ele é o primeiro de tudo, cara. Entendeu? Então, assim, acho que não importa a idade. A pessoa, talvez, ela vai encontrar a felicidade dela em qualquer ramo, mesmo acreditando naquilo que ela sempre sonhou que fosse pra ela, e depois, às vezes, Deus volta ela pra outro local. Hoje, vamos falar assim, financeiramente pra mim, não tá bom ainda. Mas espiritualmente, de coração, de realização e do que eu tô aprendendo e das pessoas que eu respiro, que eu me espelho, entendeu? Um processo de evolução. É muito bom, cara. É muito, porque é eu comigo mesmo, entendeu? Então, assim, eu tô brigando pra eu desenvolver mais. Então, assim, o Que pessoal demais. fala assim, Eupídio, se você pegasse uma dupla hoje pra estourar com grana, você estourava, eu falei, cara, tem muita gente que não gastou, mas eu não ia fazer o negócio. Mas eu ia falar, ó, falei, eu conheço esse fulano, esse. Dá uma conversadinha aí com essa turma primeiro, que se você acreditar num deles, vai, entendeu? Agora, ninguém pode falar que vai dar certo, que vai dar errado, entendeu? Porque música é uma grande aposta, cara. É uma É um, grande é aposta. um all-in com as cartas pra baixo, no escuro, No escuro. entendeu? Logicamente que, pô, tem um empresário lá que deu 10 all-in e deu certo, né? Então ele já tem uma maturidade de escutar, de ver o repertório, de entender um pouco mais de tendência. Mas, cara, se você É sair como se do... somando, Isso. somando tudo isso, você não chega nem a 50%, né? Mas os grandes, vamos falar assim, os grandes tubarões da música sertaneja de escritórios hoje, isso também já é raro artista. E música e tudo. Cara, entendeu? Então, só que eu falo, tem muito escritório independente hoje acontecendo. Por quê? As pessoas começaram a descobrir a força do impulsionamento digital, né? Existe, abriu essa possibilidade, né? Isso, a Coisa que galera antes começou era a ir na mão atrás. das gravadoras Isso. e Então dos... hoje a internet, ela, cara, se você souber trabalhar com ela, se você tiver um escritório bom de marketing digital, né? E impulsiona a tua música e coloca onde ela tem que estar, entender um pouquinho de playlist ali, cara, se sua música andar, seu telefone vai tocar. Se seu telefone tocar, você pode pedir preço. Quando você tem que pegar o telefone para ligar atrás do É cara, outra aí é história. o que ele quer pagar. Você tá entendendo? Ou é o que ele quer pagar para você, ainda tem que fazer algum sentido para ele ainda, né? Ou você tem que pagar para ele. Você Caraca. tá entendendo? Então é louco, cara. Não É tem. o tal do se Uhum. prostituir pra É. conseguir entrar Você tem que aparecer, né? num Infelizmente é lugar. assim, né? Que dia Tem gente existia, que existe ainda. aparece, do mesmo jeito que aparece, some, porque às vezes não tem talento nenhum, né? Eu já vi muita gente falar, cara, mas você canta muito mais que fulano que tá estourado. Eu falei, cara, mas ele fez um som que eu não fiz, ele teve oportunidades que eu não tive, ele teve uma maturidade que eu não tive, entendeu? Então, uma das dicas pro Eupido de começo de carreira era isso. Dar uma segurada na ansiedade. Segurar a ansiedade, escutar mais, falar menos. E eu ainda não consegui isso. Consegui, eu melhorei um pouco, Já mas, está no mas processo. não o quanto eu gostaria de ter melhorado ainda, mas é aquela coisa. Cada um consegue no No seu tempo, no tempo. seu tempo, né? Sensacional. Tem coisa que, vamos falar assim, o cara quer ficar bombado, ele usa umas droguinhas injetáveis, ele fica, né? Na música, às vezes, não adianta. Não é assim que Não funciona. é assim que funciona. Eupídio, algum arrependimento nesse meio musical? Que hoje você para com 40 anos, tudo que você. Os contatos que você teve, os shows que você já fez, os palcos que você pisou, os cantores que você já cantou. Você falou lá do Jorge Mateus, que foi pra você um dos Sim, a principais, gente abriu vários, né? mas cita mais uns nomes aí. O próprio Cara, Gustavo não, Lima. a gente participou com o Gustavo Lima na época, que era o Anselmo. Eu abri com o Anselmo, Henrique e Juliano na praia. É, Jorge Mateus. participamos cantar na época com o Anselmo com o Taime Thiago, tava estourado. Munhoz Mariano, cantora Janaína.
Foram vários artistas, assim. Ou a gente abriu ou fez uma participação. Com o Zanetti, a participação foi com o Jorge, né? Na época, com o Anselmo também, a gente participou com o Conrado Alexandre, que tava no auge. Que tal, estourando? Final do Alexandre. Com tudo que você viveu, com esses Cara, caras, com a olha, eu música, vou falar. o que que a música te trouxe, o que que a música te deu, e um lado que às vezes as pessoas não sabem, o que que a música te tirou de repente? Cara, eu vou falar pra você, o que a música me deu, assim, bacana, é uma network privilegiada, sabe? Só que hoje eu tenho que trabalhar essa network de uma maneira diferente e às vezes a pessoa Mistura. ainda não, não que mistura, talvez ela ainda não tenha confiança, né? Porque o cara festava violão, fumava cigarro, tomava as pingas, ficava bem louco e agora ele tá num outro segmento, né? Então, às vezes, até você quebrar esse paradigma nas pessoas, demora um pouco, né? É, Você mas tem a assim, rede, mas pro que você quebrar faz hoje, isso. hoje você atua no No mercado mercado financeiro. financeiro, Tô em construção, né? Sim. Você é meu amigo de longa data, você já tá muito maduro nessa parte, há bastante tempo, né? Mas assim, cara, se fosse para falar um negócio que eu teria tentado, teria tentado em outra cidade. Só que o momento não permitia, as condições não permitiam, né? Então aí não dá para também você colocar o peso de um negócio desse nas tuas costas Na sua e você responsabilidade. comprar que isso aí era a resolução do seu problema. Conheço gente que saiu de Curitiba, foi para Goiânia e explodiu. É milionário hoje. Conheço gente que se fudeu e voltou. O Henrique Entendeu? Diego da Suíte 14 estava aqui quando eles saíram para. Então, o Henrique foi. O Sorocaba conheceu eles, eu acho que em Balneário. Foi a história que me contaram. Eu tive uma breve amizade com eles, coleguismo, né? Não foi uma amizade intensa, assim, porque o network deles era muito grande e muito bacana também, num público mais selecionado em Curitiba. E foram para Londrina daí. Aí o Sorocaba levou eles pra lá, mas eles. Não sei se eles gravaram alguma coisa em Goiânia ou em São Paulo. Acho que o Miyazato fez um disco pra eles e depois eles iam gravar um DVD em Goiânia e ele brigou com o Sorocaba. Sei lá como que Aí foi a deu história um. lá. Mas saíram daqui para E poder. saíram daqui pra Para poder poder. rolar. E a música te tirou alguma coisa? Aqui teve algum preço a se pagar, porque sempre tem. Toda profissão tem um preço, né, cara? Não existe uma que não tem. Cara, eu acho que o pior preço, talvez, que a música tira de todo artista, sendo ele bem sucedido ou mal sucedido, ou vamos falar assim, de 0 a 100, se ele chegou em 50 ou 60 ou 10, não interessa. Eu acho que é assim, o tempo de qualidade, seja com seus amigos, seja principalmente com sua família, com seu filho. Você querer muito estar naquele casamento que você não pôde, ou naquele Natal que era diferente, ou aquele ano novo. Você tá Pra amar, tocando, você tá você tá tocando. fazendo dinheiro. Exato. Então, assim, pro artista que deu certo, né? Hoje ele tem dinheiro pra levar de avião, família, os amigos, colocar tudo dentro do ônibus e vai. E mesmo Mas se assim, você for pegar a maioria dos artistas cantores do Brasil, pai, 1% deu certo, 99% fumo. Entendeu? Quantas duplas que você conhece que tem sucesso? Você pode falar 50, mas é que teve insucesso. milhões Você tá quase. entendendo? Só em Curitiba já passa já de 50. Né? Então pega São Paulo, o tanto de gente. Tem muita gente com talento, cara. E Eu até falo, os grandes, eu não né? lembro quem, até os grandes, eu falo assim, eu não lembro quem que falou que o sol não nasce pra todos nesse meio. Não é bem assim. Porque, cara, você imagina se todo mundo fosse famoso. Não tem como. Todo mundo ia ficar em primeiro lugar na rádio? Ah, não tem, é Você tá impossível. entendendo? Não tem como, Não tem como. entendeu? Então, velho, Deus talvez aponta o dedo, ou o cara é mais grato, ou era pra si mesmo. Ou era Então, é um pra ser. negócio que nós só vamos entender quando nós conhecer Deus, meu irmão. Quando nós não estiver nessa vida, entendeu? Eu sempre fui explosivo também, igual você aí. Um pouco da personalidade que você comentou aí, ansioso, coisa e tal. Que hoje eu parei bem cedo com a música, né? Eu comecei cedo, com 13 anos, e parei já com 19. Não tava dando pra mim, mas depois, com o tempo, eu parei e pensei, falei, cara, se eu faço sucesso, eu ia ser o maior escroto que tem, ia meter a mão na cara de fotógrafo, que na época ainda tinha os fotógrafos enchendo o Aham. saco.
O dia que não Não, fosse eu pra nunca- tocar, eu ia mandar contratante a merda. Eu Então, nunca assim, há pensei. coisas que não acontecem porque eu acho que não é pra acontecer. É, Não é é. pra acontecer. Não tô dizendo que é o Eu caso de não, vocês, eu tô dizendo nunca que é o tive. meu caso, né? Aham. Mas se você for ver bem, voltando ainda na questão do tempo de qualidade, que é o que você trouxe ali que a música tira, tem artista nível nacional aí, que eu vou citar aqui, eu não sei nem se deveria, não quero nem saber também, porque é uma coisa que eu acho, posso estar totalmente errado, e se eu tiver errado já peço desculpa lá para as meninas. A Maiara e Maraísa tem uma das duas que eu, de longe, pela tela, quando eu vejo ela, eu não vejo mais brilho naquela menina. Parece que ela tá numa situação assim que ela não tem vida mais. Uhum. Essa é a sensação que eu tenho. Uhum. Então, assim, mesmo os grandes, mesmo a Uhum. galera que tá com a grana, que tá Uhum. estourada há 10 anos, Uhum. às vezes você olha pra eles e vê que os caras não têm felicidade, né, cara? É, cara, ó, eu vou falar pra você, Parece que a música dá e com a outra mão ela tira. eu Outras sou coisas. muito, a gente, eu acho que o ser humano, de maneira geral, né? Quanto mais o mundo se globalizou, mais a gente ficou refém de uma tecnologia. E aí vem as redes sociais. Aí a gente se adoece, porque a gente quer estar naquele padrão que os famosos estão, né? Aí começa a vir estética pelo meio. Um quer parecer mais do que o outro. Tudo, Minha né? imagem não tá bem assim. Daí eu já compro que eu tô gordo, que eu tô magro, que eu tô isso, que o meu dente tem que ter uma faceta. E aí começa a vir uma série de situações. E muitos artistas, com sucesso ou sem sucesso, se perdem nesse meio aí também, né? Porque assim, o pessoal acha que o cantor famoso é só subir lá no palco, sair nas fotos, mas ele não ensaia, ele não tem família, ele dorme. Será que ele dorme? Será É um que ele show não atrás dorme? do outro. Você tá entendendo? Ele sai do show e vai pra rádio. Então as pessoas às vezes não entendem, entendeu? Assim como muitas pessoas ou fãs não entendem o momento que às vezes um artista tá cansado, ele tem que se desdobrar pra tirar uma fotografia, e se ele não tirar, Sobra pra ele, no aí cancelamento. cancela, entendeu? Tipo assim, uma laranja podre, ela apodrece 100, 1 milhão em 1 hora pro meio que a gente tá exposto hoje. Que é o digital, que é instantâneo, o mundo inteiro vê, A entendeu? notícia ruim vincula 15, 20 vezes mais, né? É tipo aquele cidade pequena, o cara dá um peidinho aqui lá na esquina e escuta. Entendeu? E a internet é o peidinho pequeno. Você faz um nada aqui, amanhã acabou a sua carreira, cara. Entendeu? Amanhã Cara, acabou é a sua isso. carreira. É bem isso. Né? E talvez isso tenha acontecido, não sei. Não tive a oportunidade de conhecer Maiara Maraíza, mas sou um baita de uma cantora, baita Demais. de um Pra artista. mim é a maior A dupla gente viu feminina. a gente viu algumas situações aí no mercado, nas mídias, nas propagandas. A gente sempre torce pelo melhor, né, cara? Eu tô muito tranquilo hoje. Se um dia Deus falar, ó, vai lá e faz seu sucesso, vou agarrar com gratidão. Mas hoje eu vou falar assim, hoje eu tô estudando, tô entrando num meio que eu sempre gostei, né? De repente lá na frente vai quem não vira empresário de uma dupla e faz sucesso. E volta pro Ele não meio. sabe, ou se alguém me Exato. liga e fala, eu Pide, tem um salarão pra você aqui, ó. Né? Você continua o seu trabalho aqui agora no meio dos artistas. Vou colocar você pra alguma coisa aqui. Eu vou pagar bem. Gerenciar meu escritório aqui. Vai que. A gente não sabe, o dia de amanhã só Deus Exato, sabe. Então, exatamente. vou tentar plantar com a enxada que eu tenho e com a semente que eu tenho na mão hoje, né? Não adianta você plantar com enxada que você não tem e com a semente você nem sabe de que planta que é, de que fruta que é. Não Então, resolve. hoje a minha realidade é uma, mas às vezes é até melhor assim, porque daí quando você pega pra fazer um showzinho, que aparece às vezes um casamento ou um corporativo, você cobra um pouquinho mais, fica mais alegre, porque você toca menos e ganha mais, né? Não resolve, mas pro ego é bom, né? Você diverte, acaba fazendo uma Você- network nova. Você pode sair da música, mas a música ela não a sai de música você. não sai, Né? O não artista sai. ele vai ter sempre isso. Vai, Sempre, vai, sempre. vai. E, Agora deixa e eu- abre caminhos a música, você Ah, sabe, vai. né? Abre portas. A música ela coloca a gente em situações que você não teria. Eu deixei a música oficial e profissional há muito, Uhum. muito tempo. 25 anos atrás eu deixei a música profissional. Mas eu continuo nesse sentido teu aí, que é um churrasco aqui, outro ali, outro lá. E nesses pequenos churrascos, a música te coloca em lugares que sem ela você não estaria. Você tem Exato. acesso a pessoas que Exato. estejam a níveis sociais. Isso é uma coisa interessante. A música te coloca em níveis sociais, pelo fato de você ser músico, ser um artista, que você não iria se não fosse a Exato. música. Ela tem dois poderes, né? Ela tem
Ela consegue te colocar lá pra cima e lá pra baixo e também. te derruba também. E pra internet derruba mais. É. Agora tem uma parte aqui que eu gosto de fazer uma brincadeira, sempre que eu trago um cantor, um artista, um músico aqui, que é o seguinte, eu vou falar o nome aqui de uns cantores, de umas duplas, aleatoriamente, porque não tem nada escrito, e você vai falando quem quer da tua preferência, até nós chegar no cara que você mais gosta. Eu vou chutando aqui, tá? Beleza. Eu vou falar moderno, vou falar das antigas também. Tá bom. Tá? Vou começar bem tranquilo, bem de boa, pra não gerar, né, atrito. Mato Grosso, Matias ou João Mineiro Marciano? Cara, eu acho que pra mim, assim, a voz mais top do Brasil é do Mato Grosso, pra mim. Eu gosto dele também. Entendeu? Ele, pra mim, é um cara muito diferenciado, porque eu gosto do grave. E ele tem um grave de segunda e de primeira que é dele. Entendeu? Os shows dele agora, com as 70, músicas... acho que ele tá... Cara, é uma... 70 é alguma coisa, né? Mas o João Mineiro Marciano... Não, o João Mineiro e Marciano também era Lenda. icônico, mas assim, eu acho que tocou na mesma proporção na época deles, né? Isso, por isso que eu já pus Né? os dois, que é pra dar treta Só mesmo. que aí vai pro gosto de voz, né? Porque, pô, o João Mineiro também tem música top demais, né, moço? Você é louco. Não dá, né? Mato Grosso. Mas Mato Grosso pra mim é... Mato Grosso, imagina. Entendeu? Ó, não vou falar porque ele vai falar a dupla aí. eu vou atravessar. Não, vai ser. Vamos lá, então. Uhum. Mato Grosso, selecionou Mato Grosso. Agora eu vou trazer outras duplas aqui, tá? Vou trazer umas meio desconhecidonas também, tá? Uhum. Mas essa eu vou pegar ainda duas fortes. Zezé de Camargo e Luciano ou Chitãozinho Chororó? Chitãozinho Chororó. Por quê? Você gosta de causar, tá vendo, Zezé? Não gosto do C. Cara, Já vamos cancelar, já. cara, eu tive uma pessoa que eu gostei muito que não gostava do som da voz do Edson. Não é que eu não gosto do som da voz do Zezé, Entendi. entendeu? Mas É questão eu, de gosto. eu aprecio mais a cultura musical do Chororó do que do Zezé, Do que do Zezé. entendeu? Então tá bom, Chitãozinho É isso. Chororó. Eu acho que assim, o Zezé foi o artista mais popstar, entendeu? E escreveu. Então ele tem esse, vamos falar, esse trunfo na mão de ser um baita compositor, né? De cantar nas grimpas também, como o Chororó canta, às vezes talvez até mais, né? No auge mais, né? Isso, No auge, exato. acho que mais. Né? Agora, em sonoridade de música, pra mim, o Chitãozinho Chororó me agrada mais. Me agradou mais, sim. Chitão. Uhum. Tá. E agora eu vou trazer aqui duas duplas modernas aqui, aleatoriamente. É que se eu trazer Jorge Mateus, eu sei que ele é fã do Jorge Mateus. Não, mas... Mas eu vou trazer, então, Jorge Mateus ou Bruno e Marrone. Que eu gosto mesmo é de causar, eu quero ver a discórdia. Cara, assim, eu sempre me identifiquei mais com o Jorge. Entendeu? Mas, vocalmente falando, o Bruno é o maior intérprete da música hoje brasileira, de cantar sertanejo. É o Bruno, né, cara? O Bruno canta demais. Todo mundo peso da respeita o voz homem. não tem, né? Não, ele é monstro, né? Agora, termos de empatia, o Jorge tá disparado na frente dele, né? O Bruno tinha uns contatos. É. Ele não foi lá aquelas coisas, né, Brunão? Né? É porque às vezes assim. É o dia. Não digo dia. Será? Talvez gerações diferentes, né, cara? Gerações diferentes. Tipo, eu sempre gostei mais do Jorge. Mas se você comparasse hoje Jorge com Henrique e Juliano, embora o Henrique veio bem depois, o Henrique de uns 5 anos pra cá atropelou o Brasil, cara. Entendeu? De uns 5, 6 anos pra cá. Muda isso. O repertório do Henrique. Hoje, pra mim. Até a gente falar. Quando a gente cita aqui as duplas, a gente cita no auge de ambas. Exato. Né? Tem que ser. Porque Não, atualmente. O Jorge ficou 10 anos reinando isolado. Sozinho. Isolado. Né? Foi um acerto atrás do outro. E o Henrique vem acertando toda hora, faz hora. Agora vamos trazer aqui dupla feminina pra você. Todos os tempos aí. Ou voz feminina, pode pôr também as cantoras solo aí, o teu gosto. Vou citar algumas assim, Irmãs Galvão, Maiara Maraíza, Marília Mendonça. Cara, eu vou falar pra você que eu Roberta Miranda. Eu escutei muito pouco de sertanejo feminino, Aham. né? A gente conhece algumas coisas, né, cara? Mas na tua opinião, uma voz assim que você fala, tira o chapéu. Cara, se fosse pra tirar o chapéu de voz assim mesmo, é só quem conhece o sertanejo mesmo, né?
Porque eu falaria Patrícia Adriano lá de Campo Grande, Nossa. do Mato Grosso do Sul, né? Que elas sempre, Canta elas são afinadas, né? caramba. Assim, elas são a Maiara Maraíza mais velha, vamos falar assim, né? Timbraço. de Então, voz. assim, tem muito mais estrada, né? Mas na mesma época delas também tem outras duplas femininas pelo Brasil. Mas é que lá na nossa região foi o que eu mais consumi. Você mais ouviu. Vamos falar assim, mas logicamente que hoje Maiara Maraíza, a Marília foi um fenômeno, né? Uma cantora, intérprete, compositora, né? Porque uma coisa é você falar... algumas pessoas confundem. Quando você fala um artista mesmo, cara, tem artista que ele é completo. Tem um que às vezes é só cantor. Entendeu? Outro é só animador. O outro tem um repertório bom, mas o show é morno. Entendeu? Você sabe o que eu tô falando. Na gravação fica bom. No e show ao vivo não é a mesma vivo coisa, não né? é a mesma Então, coisa. assim, você fala, Você quer citar alguma dessas aí ou não? Cara, não, se você pegar aí, pô... Eu tenho aqui uma, Ó, já não, que eu vamos- não vamos- gostei. É minha opinião Então, de novo, hein? Mas O vamos negócio é falar, causar. você falar assim, cara, o que você vai falar do Luan Santana? O cara escreveu um monte de música. O cara é bonito. O cara tem uma presença de palco. Profissional. O cara tem um show que os gringos batem palma. É. Você tá entendendo? Né? Olha o que o Gustavo Lima faz. Entendeu? Olha o que o finado Cristiano Araújo fez, até onde ele foi. menino Eu acho que tá hoje ele demais. seria um... Pau a pau Tava com o Gustavo brigando Lima. com o Gustavo Lima. Entendeu? Então, assim... E tem pessoas que só cantam, né, cara? Antigamente, o cara tinha que só cantar. Ele fechava o olho e goela. E era todo mundo afinado. Hoje em dia tem muita gente que não canta metade que a galera de antigamente cantava, né? Mas é porque o público talvez não tem aquela cultura de antigamente, aquele costume de gostar de coisa boa, né? Se perdeu Eu isso. acho que é o quanto você ouve. Porque na Exato. década de 90 você só ouvia os caboclos com Bom, afinado. os caras Então, não. teu ouvido Os tava caras com aquilo ali iam na mente. no estúdio e era na primeira, pai, porque era muito caro. Hoje em dia você afina Gravar a lá voz, no- dá um timbre ali, um zigue-zague, entendeu? E vai embora. Naquela Sensacional. época não, ou você era bom ou você era bom, filho. Senão não criava, não. Hoje, atual, trazendo pros dias atuais, 2025, Uhum. maior dupla da atualidade hoje. Quem que mais canta no Brasil hoje? Pode Ah, ser cara, famoso, pode eu ser acho que menos famoso, o que você... Pra você, pro teu gosto. É que assim, se eu for pegar um comercial, Pega um comercial e eu pega acho um que, comercial, eu acho que o vai. Henrique Juliano hoje tá disparado. Mike Gustavo Lima. Não, é duplo, né? Ah, Solo é isso, solo, duplo é solo. duplo. Então vamos separar. Uma dupla e um solo, bem lembrado. Já saiu pela tangente, né, velho? Ixi, é Cara, ligeiro, bagre. Ó, Tá certo. dupla. Eu Mike falo- Zé Neto? Cara, o Zé Neto tem um carisma e um piadismo de quinta série diferente, né, cara? Entendeu? My Voice, show. Mas- Você tem só não. um ingresso Não, pra escolher. velho. Tá aqui o do Zé Neto, tá aqui o do Henrique. Não, beleza, mas Você vai pegar o ingresso, o Zé vai pro Neto show. O canta outro você vai mais do que o deixar. Henrique frouxo. Mas então vamos Mas lá. o Henrique, gosto cantar é uma disso. coisa, entendeu? Eu gosto é disso aí. Agora, eu acho que o Henrique tem muito mais artista. É muito mais artista, entendeu? Tem muito mais presença de palco. Então vou mais mudar minha carisma, pergunta. Letra melhor. 2 ingressos. Show do Zé Neto, show do Henrique Juliano. Pelo que eu vi, essas são as duas Sim, maiores cara, duplas da eu atualidade. tive Qual que você pega eu e vai? tive a felicidade de conhecer o Zé Neto, de cantar no Woods Curitiba com o Zé Neto, primeiro show deles em Curitiba. Caraca, que Entendeu? legal. Gosto demais, admiro, sou fã. Era sonho gravar uma música com os caras ainda quando eu ainda levava uma carreira profissional. Mas o Henrique, pra mim, é diferenciado hoje. Eu piro nas músicas dele, sim, disparado hoje. No Brasil é ele. Henrique Entendeu? Juliano. Eu gosto também, No gosto solo também. masculino, eu Solo. falaria o Gustavo Lima, né? Voltou na época da bachata, eu já não escutei. Agora Tava- tô começando a gostar de novo. Deu uma voltada. Deu uma sertanejada mais clássica agora, né? Mas isso é de agora, né? Se pegar Isso. artista de antigamente, eu falaria o Leonardo, que muitos inspirou, que é um cara com o maior carisma do Brasil. Década de 90. É um Você para de incancelável, década de né? 90. Tinha muito artista. Cara, bom. de mulher sozinha, né, velho? Acho que o show da Laona Prada hoje é uma paulada, viu, velho? É. É muito. Você é louco. É forte, a mulher é Simone diferenciada. Mendes. Simone Mendes também. Tem um Aham. pecado de voz, né? E ficou uma briga boa aí, viu, cara? Ficou uma briga boa. Tá bom, né? Eu acho que assim, a Simone Mendes. A playlist a Simone Mendes, ela é da cantora. Lauana tá boa. Então, a Simone Mendes é Repertório. cantora e extremamente carismática, enrisadaiada, né? Tem isso também, né? Eu acho que vamos falar assim, talvez a Simone Mendes seja um Chitãozinho Chororó e a outra um Zezé.
Os dois no auge. São fortes, Forte. né? Mas cada um vai ter uma preferência. Vamos lá, ingresso pra dupla Henrique e Juliano, ingresso pro solo Zé. Gustavo Lima, Uhum. certo? Certo. Feminino. Tem que escolher. Dupla feminina? Não, um ingresso. Simone Mendes ou Ah, ou cara, acho que Maiara pela, Maraíza pela... ou a Lauana hoje? Não, eu acho que eu Você ia na iria? Lauana Prado, Hoje no show mais da Lauana. animado. Eu também acho que Aham. o show dela É. tá moendo. Ah, Agora de dupla, de música e de voz que eu mais gosto, fora do Mato Grosso, é um cara lá de Campo Grande, que é o Batô. Teve uma dupla chamada Batô e Fernando antigamente. Hoje é Batô e Kleber, o Kleber e Batô, que eu tive a oportunidade de conhecê-los recentemente lá no Mato Grosso do Sul, mas conheço o som deles há muito tempo. tipo E o de Batô foi a primeira, o Gravão. Batô foi a primeira dupla com o Jadson, né? Eles faziam um colégio Ah. agrícola lá em 96, 7, alguma coisa assim. E eu sempre gostei dele, porque eu conheci um pouco da história dele, que o pessoal me falava, né? Então, um cara que conhece bastante acorde de violão, não sei se fez violão clássico, MPB, quando jovem, né? E a musicalidade dele é diferente, o timbre de voz dele, pra mim, é outra massa, pegada. é outra pegada, entendeu? É como se fosse um Mato Grosso regionalizado, entendeu? Ali pro som do Mato Grosso do Sul, né? O cara que canta Sensacional. Tinha um Carreiro das Antigas, mas é um cara que tem muita cultura musical. Então ele pega uma música que não tem nada a ver com sertanejo e vira, parece faz. que é o modão de todos os tempos, entendeu? Mas daí o cara tem que conhecer, né? Bom, a gente já identificou bastante coisa que toca na sua Alexa. Agora vamos lá, o que não toca na tua Alexa, mas nem a pau. Do sertanejo. nem Nós estamos tem- falando do sertanejo, né? Não vamos puxar outros. Porque se é do mundo sertanejo, não adianta nem falar outros estilos, né? Mas o que não toca nem a pau? Cara, eu Não vai. Não é que o cara é eu ruim. não sei te falar o que não toca, cara, porque eu procurava só o que era referência, entendeu? Hoje em dia eu escuto pouco. Luanzinho Pereira toca? Cara, eu escuto o Luan Pereira. É. Aham, escuto bastante, porque o Godoy é empresário dele. Muita gente não gosta do menino como cantor, entendeu? Porque a voz dele é diferente, tem uma mixagem, tem um timbramento diferente. Mas é por isso Mas, que vai também. sim, né? mas o cara. Diferente também. Cara, faz sentido. eu acho que não é só ser diferente, né? O carisma que o moleque tem, o É um pouco do caráter, que você falou. a inteligência é um todo. todo. Você tá Não entendendo? é só cantar Então bem, não ser é. mala. E outra, cara, a música ela atravessa geração, né? Então, assim, hoje tem uma pessoa de 20 anos que tem uma cultura, seja ela boa pra você que tem 50 ou 60 anos ou ruim, é a cultura que ela vê que é o legal. Que é o de Você tem hoje. que respeitar o momento de agora pra pessoa. Perfeito. Lá atrás, Compartilha. lá atrás. Compartilha. Agora, compartilha. cabe Tem a gente nós- gente falando mal aí, principalmente os dinossauros aí mais antigos, falando mal da Ana Castelo, falando Sim. mal do Mas eu menino vou do falar porque Luan. os caras que são humildes, eles apoiam e gostam. Sabe ver o lado bom de cada um, entendeu? Eu já vi Exatamente. entrevista ali de Daniel, de Rio Negro e Solimões, dessas galera assim. Agora Negro e tem. Solimões é dupla. Agora tem umas duplas assim, que vamos falar assim. Os meia boca. Os meia-bomba, né? Que tá, Os que se acham. tá com a libido meio baixa. Tá tipo aquele Ah, microfone pra baixo assim, que não deu certo. Respeitar. Tem que respeitar. Por mais que você não goste, você tem que respeitar. É. Entendeu? Cara, O cara chegou onde você não chegou, ou o cara conseguiu entrar no mercado onde não é fácil entrar. Sim. Entendeu? E tem muita coisa envolvida, que você falou de muita coisa envolvida. E agora, pra fechar aqui essa parte aí. Maior voz de todos os tempos pra você. Você Não já importa falou se do seja Mato sertanejo? Grosso. Não importa. Qualquer que voz. Não, uma do sertanejo e uma de qualquer outro lado. Porque o que acontece? No meio sertanejo, eu compartilho com você a questão do Mato Grosso, mas não podemos esquecer do Zé Rico também. Ah, sim, Que é não. um Zé Rico carreiro e tudo mais. Mas você entende que são qualidades diferentes, né? Diferente. Os dois, pra mim, são cabeceira, né? Aham. Por exemplo, com todo respeito, Zezé e esse pessoal. Mas é isso aí mesmo. Uhum. Aí você tem que colocar um em primeiro e outro em segundo. Se for o caso desses dois, ou outros dois, ou dupla, ou o que você quiser. Há Cara, quem diga que a voz daquele menino lá da década de 90, um desses foi o seu Alan Aladim, disse que era uma coisa absurda, Uhum. né? Mas assim, todas as vozes. Bruno, que eu acho que entraria no páreo. Uhum. Bruno, Zezé, Mato Grosso, Marciano, Cara, Zé Rico, Tião Carreiro. Se você falar assim, o cara que eu mais escutei, eu nem falei aqui, foi Jados e Jados. A dupla que eu mais escutei música. Vida inteira. A vida inteira. No tanto que o primeiro artista que eu comecei a tentar imitar na época era Jados e Jados, né? Gosto demais. Mas, cara, não tem como não colocar o Mato Grosso em primeiro. Entendeu?
Então, assim, eu Eu colocaria. concordo com você. É porque Concordo. eu gosto do som grave. Se você fala Zé Rico, eu concordo também. Se fala Zezé, É, eu concordo isso, também. exato. Porque é Entendeu? uns caras muito altos. Então, pra Hum. você, Mato Grosso é a maior voz Mato do. Grosso pra mim, é o mais massa que tem. Excelente escolha. Entendeu? Porque, cara, eu fui num show dele, assim, aquilo arrepiava tudo. Aham. A voz do homem é um É, espetáculo. não, é massa. E ele faz primeira e segunda, né? Não é toda dupla que faz primeira e segunda. Ele faz. Viaja Cara, eu na música. falaria o Mato Grosso e E o. tudo quanto é Cara, estilo de tudo cara, mais. de estilo não, de voz mais bonita que eu falar assim, se a gente for pegar um estilo musical mundial, Isso. entendeu? Pra mim, o André Bocelli, entendeu? Aquele italiano lá que cantou Italiano. com Gravou com a a Sandy, se eu não me Sandy. engano. Aquele cara. Você vê a história daquele cara, que ele ficou cego com Sim. 12 anos. O que ele aprendeu de música foi 3 anos e ele foi evoluindo depois com o que ele já tinha aprendido e cego, mais pelo ouvido, entendeu? O que aquele cara fez, velho. E Cê a é louco. voz dele é uma coisa Não, a absurda. educação é outra, cara. A educação é outra. Viu, Musical, né? Esse cantor de ópera, assim, né? É por aí, né, cara? Mas Mato Grosso, Zé Rico, top demais, né? Mas agora, assim, falar, cara, inclusive eu faço 40 anos esse ano, né? Não sei se eu vou realizar esse sonho, mas eu tenho alguns amigos dando uma força e talvez a gente vai trazer essa dupla de Campo Grande pro meu aniversário, que é o Batu e o Kleber, né? O Kleber e o Batu. Que é meu, eu não casei, Deus não deu essa honra pra mim ainda. Não, eu não amadureci. Você tá solteiro, tá namorando, Tô tá solteiro, enrolado, né? não tô não. Tô solteiro, de boa. O pessoal aí, ó, as Só meninas aí trabalhando pra arrumando. minha filha vai crescendo, eu preciso ajudar ela. Então, tá tudo certo. Eu, Pidião, satisfação receber você. Acho que se a gente ficasse aqui, nós virava a noite Ih, tem conversando. assunto pra caramba, Tem né? muita história pra nós contar. O Zanetti vai estar aqui semana que vem gravando comigo. Bom demais. E aí O depois... Zanetti é o professor da quinta série. Aquele sabe piada, hein? Rapaz do céu, e conta cada abobrinha. E A gente depois... ri demais, velho do céu. Eu quero trazer o Zanetti, porque daí depois eu quero marcar uma com vocês dois, quando Aham. der certo a agenda de vocês dois, Uhum. pra gente falar mais sobre a dupla, um pouco do que a gente já falou aqui, mas eu tenho certeza que tem bastante coisa. E trazer o Zanetti pra nós falar do Eupide Zanetti. Uhum. E semana que vem ele vai estar aqui. Eu quero ver se tudo que você falou é verdade mesmo. Eu Confrontar. queria saber o dia que esse programa ia pro ar, né? Mas não sei. Não, E isso o aí vai nome ele ficar- nem vai- escolheu do programa ainda. Isso que é pior. Nós vamos né? ter que começar a pedir pro pessoal ajudar a Ó, fazer um coloca nome. assim, Vamos lançar sem nome. podcast. É, vamos lá, vamos pensar um nome aqui, ó. A gente vai procurar na internet, mas ainda tem tudo, porque eu quero falar de Podcast. tudo. Tá bagunçado, mas tem gerência. Homenageando o João Carreiro aí. Ó, não falamos do João, né, cara? João Carreiro, uma João voz, Carreiro hein? é um compositor, violeiro e timbramento no grave também, né? Timbramento no grave. Então é isso aí, Clevinho. Obrigado Imagina. pelo seu convite aí. Muito É bom. é uma experiência nova esse negócio de podcast, né? Você sabe que eu tô planejando fazer alguma situação dentro da minha área hoje. Mas é legal, independente se deu certo, se der engajamento, não der engajamento, eu tenho essa satisfação e essa alegria de você poder ter me chamado aqui para Imagina, participar meu do seu amigo. projeto, da sua construção, do seu futuro presente, que é agora, né? Que você vem realizando e construindo. Você tem uma família maravilhosa, sabe que eu gosto demais. Somos parceiros E, de longa pô, data. o dia que você quiser, é só me ligar, cara. A amizade sempre tá disponível 24 horas por dia. Eu que te agradeço, porque uma das ideias quando eu montei esse estúdio é justamente isso, poder chamar os meus amigos para Uhum. conversar com eles sobre histórias que a gente viveu junto, mas Sim, principalmente para saber mais a fundo. legal. Porque a gente, por mais que a gente converse no churrasco, e já conversamos assim no pessoalmente, Sim, o tempo vai passando e o conceito nosso vai mudando com relação àquilo que a sim. gente viveu, né? Hoje você traz muitas coisas aí na tua fala sobre passagens da tua vida que eu vi você passando, Uhum. só que hoje você interpretando de uma forma totalmente diferente, né, cara? Uhum. E ao mesmo tempo você trouxe coisas que eu não sabia, por exemplo, ali a questão da dupla, da Uhum. saída de empresário. Uhum. Então a gente sabe por cima, mas não sabe no detalhado, no Uhum. aprofundamento. Uhum. Então, muito obrigado por compartilhar com a gente aí um pouco da tua história, um pouco do que você viveu na música e do que espero você ainda que- vai viver. Não, é. E vem aqui no Porão Estúdio, a gente tá aqui no Porão Estúdio Curitiba, @ Isso aí. Porão Estúdio Curitiba. Venha Bom gravar teu demais. conteúdo, fazer o Com que você quiser. certeza É eu teu. desejo sorte aí pra você no projeto do podcast. E o que precisar de mim, você sabe que as portas sempre vão estar abertas e
A amizade sempre vai ser cada vez mais forte. Fechou. E Beleza? vamos pra cima, meu irmão. Obrigado. Tamo Valeu, junto, viu? valeu. Abraço. Tchau, obrigado.